aqui é a Helga do canal Desde Espanha. Publicado no blog de Marco Tosatti, um texto que consiste na meditação do arcebispo Carlo Maria Viganò na Sexta-feira Santa, 2 de abril de 2021. Intitula-se Passio Ecclesiae, Meditazione in Passione e Morte Domini, Paixão da Igreja, meditação sobre a paixão e a morte de Deus. Questa é la vostra hora e l'impero delle tenebre, mas esta é a vossa hora e a do poder das trevas. Evangelho segundo São Lucas 22:53. Os textos da liturgia do Tríduo Sagrado nos atingem, como uma chicotada, pela crua brutalidade dos tormentos aos quais o Salvador foi submetido por vontade do Sinédrio, por ordem do procurador romano. A missa, instigada pelos sumos sacerdotes, invoca o sangue inocente do Filho de Deus sobre si mesmos e seus próprios filhos, negando no espaço de poucos dias o triunfo que lhe foi atribuído com a entrada em Jerusalém. As aclamações e as hosanas se transformam em crucifica-o, e os ramos de palmeira se transformam em chicotes e bastões. Como as multidões podem decepcionar, são capazes de homenagear com a mesma convicção com que pouco depois decretam a sentença de morte. Quem são os protagonistas e os responsáveis por esta condenação? Judas, apóstolo entre os 12, ladrão e traidor, que por 30 moedas de prata entrega ao mestre a autoridade eclesiástica para mandá-lo prender. O Sinédrio, autoridade religiosa da antiga lei, ainda em vigor na época da paixão. As falsas testemunhas, pagas ou em busca de notoriedade, que acusam Nosso Senhor, contradizendo-se uma à outra. O povo, ou melhor, as massas prontas para as manifestações de praça, que se deixam guiar por poucos e habilidosos manipuladores. O procurador Pôncio Pilatos, representante do imperador na Palestina, que emite uma sentença injusta, mas com autoridade oficial, e toda aquela confusão de subalternos sem nome que se enfurece com inaudita crueldade sobre um inocente, pelo só fato de que é isso que se espera deles: guardas do templo, soldados do Sinédrio, militares romanos, gentalha violenta. Nosso Senhor foi condenado à morte apesar de sua inocência ter sido reconhecida pelo magistrado legítimo. Accipite eum vos et crucifigite, ego enim non invenio in eu causam. Levem-no vocês mesmos e crucifiquem-no. Não encontro nenhum caso contra ele. Pilatos não quer inimizade com os sumos sacerdotes, nem ter contra eles a multidão que os sacerdotes podiam manipular, alavancando seu ódio aos romanos, que ocupavam militarmente a Palestina. Ele conhece o desprezo que os levitas e os anciãos do povo têm por ele, considerando-o um pagão, do qual devem manter distância, a ponto de não querer se contaminar entrando no pretório. Eles permanecem do lado de fora, mesmo quando asseguram que o poder temporal que os oprime se torna seu cúmplice na condenação de seu Messias por blasfêmia, ou seja, por um crime de natureza religiosa. De fato, por enviar um homem inocente à morte sem condenação. Innocens ego sum, a sanguine justi jus. Eu sou inocente da morte deste homem injusto, diz Pilatos. Assim, a autoridade civil, por covardia diante da arrogância e chantagem de um motim, renuncia ao exercício da justiça. Assim, a autoridade espiritual, para não perder o poder que tinha monopolizado, esconde as profecias, obstinadamente se recusa a reconhecer o Messias prometido, apesar das contínuas confirmações de sua divindade, e conspira para matar Jesus Cristo, porque, dizendo a verdade, ele se proclamou Deus. Os príncipes dos sacerdotes ameaçam Pilatos. Si unc dimitis non es amicus Césaris. Se você o liberta, não é amigo do César. E chegam ao ponto de se submeter ao poder imperial para enviar seu rei à morte. Non habemus regem, nisi Caesarem. Não temos rei, mas César. Mas não era Herodes o rei da Judeia? Mesmo na cruz, onde o Senhor entoa a antífona de seu próprio sacrifício com as palavras do salmista: Deus meus, ut quid me dereliquisti? Meu Deus, por que me abandonaste? Aqueles que conheciam de cor as Sagradas Escrituras fingem não reconhecer naquele solene grito a última advertência à sinagoga, pressagiando a abolição do sacerdócio levítico e a iminente destruição do templo, 40 anos depois, nas mãos de Tito. No Salmo 21, Davi prediz o que os judeus tinham diante de seus olhos e não conseguiam mais entender
por causa de sua cegueira, e aquela admoestação que ouvimos hoje nos impropérios da liturgia da preparação, incrédulos da infidelidade do povo escolhido e martirizados pela repetição, não menos dolorosa, da infidelidade do novo Israel, de seus pontífices, de seus ministros. Não há uma única palavra na liturgia do Tríduo Pascal que não soe como uma acusação dolorosa e sofrida, a acusação do Senhor, que vê cumprida na traição de Judas e seu povo o ato pelo qual os poderes religiosos e civis se aliam contra o Senhor e seu Cristo. Astiterunt reges terrae, et principes convenerunt in unum, adversus dominum et adversus Christum eius. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram juntos contra o Senhor e seu ungido. Diz nosso Senhor: se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como não sois do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: um servo não é maior do que o seu senhor. Se eles me perseguiram, eles também vos perseguirão. Com essa advertência, o Salvador nos recorda que sua Santíssima Paixão também deve ser cumprida no corpo místico. Se eles me perseguiram, eles também vos perseguirão. Tanto nos indivíduos, através dos tempos, como na Igreja, como instituição no final dos tempos. E a correspondência entre a paixão de Cristo e a paixão da Igreja é significativa. Essa correspondência me parece ainda mais evidente nesta hora de escuridão, na qual o poder do novo sinédrio, infiel e corrupto, está aliado ao poder temporal na perseguição de nosso Senhor e de todos os que lhe são fiéis. Ainda hoje, os príncipes dos sacerdotes, sedentos de poder e desejosos de agradar ao império que os subjugou, recorrem a Pilatos para condenar os católicos, acusando-os de blasfêmia por não quererem aceitar a traição de seus líderes. Os apóstolos e mártires de ontem vivem novamente nos apóstolos e mártires de hoje, a quem, por enquanto, é negado o privilégio do martírio sangrento, mas não a perseguição, o ostracismo, o escárnio. Reencontramos Judas, que vende os bons pastores ao sinédrio. Reencontramos as falsas testemunhas, os canalhas, os instigadores das massas, os guardas do templo e os soldados do pretório. Reencontramos Caifás, que rasga suas roupas, Pedro, que nega o Senhor, e os apóstolos que fogem e se escondem. Reencontramos aqueles que coroam a igreja com espinhos, aqueles que a golpeiam e zombam dela, aqueles que a açoitam e a expõem ao escárnio, aqueles que jogam sobre ela a cruz dos escândalos de seus ministros, os pecados de seus fiéis. Ainda hoje há aqueles que mergulham a esponja em vinagre e aqueles que perfuram o lado da igreja com uma lança. Ainda hoje há uma túnica inconsútil e aqueles que sobre ela lançaram a sorte. Mas, como ontem, hoje também a mãe da igreja e um apóstolo permanecerão aos pés da cruz, testemunhas da Passio Ecclesiae, como outrora foram testemunhas da Passio Christi. Que cada um de nós, nessas horas de silêncio e recolhimento, examine-se a si mesmo. Perguntemo-nos se queremos estar, na ação litúrgica dos últimos tempos, entre aqueles que, mesmo só por conformismo, olharam para outro lugar, balançaram a cabeça e cuspiram no Senhor em sua passagem pelo Calvário. Perguntemo-nos se nesta sagrada representação teremos a coragem de limpar o rosto ensanguentado de Cristo na imagem devastada da igreja. Se, como o Sirineu, saberemos como ajudar a igreja a carregar sua cruz. Se, como José de Arimateia, lhe ofereceremos um lugar digno para colocá-la até que ela seja ressuscitada. Perguntemo-nos quantas vezes esbofeteamos a Cristo, tomando o lado do sinédrio e dos sumos sacerdotes. Quantas vezes colocamos o respeito humano diante da nossa fé? Quantas vezes aceitamos 30 moedas de prata para trair e entregar ao Salvador, em seus bons ministros, aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo? Quando a igreja grita seu consumatum est, sob um céu negro, enquanto a terra treme e o véu do templo é rasgado de cima para baixo, o que falta nas aflições de Cristo será realizado no corpo místico. Aguardaremos a deposição da cruz, a composição no sepulcro, o silêncio absorvido e mudo da natureza, a descida ao inferno. Haverá novamente os guardas do templo para assegurar que o Pusilus Grex não ressuscite, e haverá aqueles que dirão que seus seguidores vieram para roubá-lo. Virá também para a Santa Igreja o Sábado Santo, virá o Exultet e virá o Aleluia. Depois, a dor, a morte e a escuridão da sepultura. Simus Christum surrexisse a mortuis vere. Nós sabemos que Cristo ressuscitou dos mortos. Sabemos que seu corpo místico também ressuscitará com ele, justamente quando seus ministros pensarem que tudo está perdido. E eles reconhecerão a igreja, como reconheceram Nosso Senhor
infractione panis. Este é meu desejo do fundo do coração para esta Páscoa Santa e para os tempos que se avizinham. Assinado Carlo Maria Viganò, arcebispo, em 2 de abril de 2021, féria, sexta, em Paraceve.